Abra comigo a palavra de Deus, Êxodo capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao 28. Eu falei 27 para os meninos da mídia, mas é o 28. É a instituição da Páscoa. Êxodo capítulo 12, verso 1 até o verso 28. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nos quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem de sobrar nada, até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos animais, tanto dos homens, como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia, e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta. Não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções, como decreto perpétuo para vocês, para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas do Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Vamos orar? Fala, Senhor, ao nosso coração, à nossa mente, pelo Espírito do Senhor que habita em nós e passeia no nosso meio.
pelo Espírito que pode aclarar as instruções da palavra de Deus, o Espírito que pode operar milagres de transformação na nossa vida. Nós oramos por essa ação sobrenatural e miraculosa do Espírito sobre nós, na leitura e na meditação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse no início do culto, Páscoa, Natal, talvez outra data que a gente possa se lembrar, mas essas duas são muito marcantes, perderam o sentido na sociedade, sofreram um processo que nós chamamos de secularização. Retirou dela aquilo que seria espiritual, aquilo que seria sagrado, para se transformar em algo que seria puramente material e comercial. Qualquer pessoa que você conversar que não seja genuinamente cristã, ela vai conversar sobre Páscoa e sobre Natal, e ela vai te falar sobre bons sentimentos. Você já recebeu alguma coisa de Feliz Páscoa? Antigamente eu recebia mais, dessa vez eu não recebi não. Um negócio de Feliz Páscoa, uma Páscoa cheia de bondade, cheia de amor. Aí depois vem o Natal, período de compaixão, período de você, sei lá, né, ser uma pessoa melhor. E na verdade nenhuma dessas datas tem nada a ver com isso. Transformar aquilo que é espiritual em coisas sentimentais, nada mais é do que uma artimanha do diabo para você se esquecer daquilo que é espiritual. Nada mais é do que o diabo soprando na sociedade uma forma de você utilizar algo que seria bom para algo aparentemente bom, porque bondade e amor são coisas boas, de forma que aquilo que é espiritual fique encoberto. Então chega o período da Páscoa, você é uma pessoa muito bondosa, vai presentear alguém com ovo de Páscoa. Olha só, esbanjando amor, gastando seu dinheiro todo no ovo de Páscoa. Natal, mesma coisa. Mas nós não nos deixamos esquecer daquilo que é espiritual. Nós estamos reunidos aqui para que o Senhor nos lembre daquilo que é espiritual. Porque aquilo que é espiritual, o sentido espiritual da Páscoa, do Natal e de qualquer outra data festiva que você possa imaginar nesse sentido, que tenha coisas bíblicas, é o que forma quem a igreja é e é o que forma o que nós estamos fazendo aqui. O entendimento da Páscoa correto, bíblico e espiritual é o que nos faz entender o que é a igreja do Senhor. É o que nos faz entender por que você está sentado aqui nesse banco, num domingo pela manhã. Por que alguém pode estar nos assistindo pela internet, mesmo estando viajando. Eu sei de um ou dois que estão nesse momento. A Tati está, o Tiago, nosso diácono, também está assistindo. Por que uma pessoa para num domingo de feriado para assistir? Por causa da Páscoa. Por causa da Páscoa. Pelo pleno entendimento da Páscoa do Senhor. E eu quero que você olhe para esse texto, para que você medite junto comigo. E eu queria que você meditasse na Páscoa, na perspectiva da fé. Eu poderia, como nós fazemos corriqueiramente, explicar a mensagem do Evangelho por meio da Páscoa, que Cristo morreu por nós e pagou os nossos pecados. Em parte, eu até vou fazer isso. Mas eu queria que você focasse na fé, na necessidade da fé. E o quanto a fé permeou essa Páscoa dos israelitas de diferentes modos. Tanto naquele momento, quanto para o futuro, quanto até o dia de hoje. O elemento necessário para que eles celebrassem a Páscoa, para que eles vivessem aquilo que a Páscoa significava, e para que nós vivamos aquilo que a Páscoa significa, e é de fato espiritual, é o elemento da fé. E é isso que eu queria que você olhasse para esse texto. Esse texto é um texto de fé. Então eu não vou me ater a cada detalhe da Páscoa do texto. Nós lemos um texto longo, nós poderíamos falar sobre cada detalhe de cada elemento, de cada rito, daria uma série de mensagens. Mas eu queria que vocês olhassem comigo para enxergar a fé dos israelitas aqui, e a nossa fé, que nós precisamos para experimentar aquilo que Deus tem para nós, por meio do Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus. Então olha comigo nos primeiros 3 versículos,
Os 3 primeiros versos, os israelitas já são desafiados na fé. Olha comigo o que é dito. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Olha só o que está acontecendo. Deus está dizendo que a partir do momento da Páscoa, uma nova era começa na história de Israel. Algo que eles não tinham experimentado até aquele dia. Tanto que o recado de Deus é: o ano começa agora. Os israelitas estavam acostumados a celebrar o ano novo, ou a reconhecer o ano novo, no mês de Tisri, perto do outono. Esse era o ano civil de Israel. E agora, eles estavam no mês de Abibi, mês da primavera. E Deus diz: pois o ano começou agora. E dali para frente os israelitas precisam conviver com 2 anos. Um ano civil e um ano litúrgico. Um ano em que eles estão de acordo com as estações do mundo, com as coisas que os outros povos fazem, envolvidos futuramente no comércio do mundo e seguindo o calendário do mundo. Mas um ano que é só para eles. Um ano que conta só na perspectiva deles e de Deus, que o resto do mundo não vive. Todo mundo vivia um calendário, eles tinham 2. Agora eles têm um calendário litúrgico, espiritual, diferente do calendário civil. Eles tinham que observar essas 2 coisas agora. Porque uma nova era estava começando no meio daquele povo. Um novo calendário diferente. Eles não estavam sendo tirados do mundo, eles estavam sendo tirados do Egito, mas eles iam para uma terra em que eles iam começar a viver igual as coisas do mundo, mas sem perder de vista um novo calendário, o calendário de Deus, na perspectiva de Deus, de que uma nova coisa começou no dia da Páscoa. E aí você olha para esse texto e você vê uma outra coisa que não aparece antes disso aqui. Nesse ponto a nossa tradução NVI ela deixou muito a desejar. Que ela fala aqui, Deus chamando o povo de Israel, diz assim: reúna toda a comunidade de Israel. E não é isso que está escrito. As traduções que melhor entendem, trazem assim: reúnam toda a congregação de Israel. E de fato, a palavra ali remete à congregação no sentido realmente religioso da palavra. Israel nunca tinha sido chamado de congregação de Deus até o dia da Páscoa. Até então você tem os antepassados de Israel, os patriarcas, vivendo a fé no Senhor com as suas famílias, com as suas tribos. Eles eram nômades, não existia um país chamado Israel. Não existia um povo chamado Israel. Quem desce para o Egito são 70 pessoas. Existiam tribos nômades em que os patriarcas com as suas famílias viviam a fé, mas eles ainda não eram uma nação religiosa de Deus e para Deus. E agora, por meio da Páscoa, dali para frente, Deus fala assim: chama a congregação, entre aspas, chama a igreja de Israel. Isso não tinha acontecido. Israel agora está sendo convidado para viver algo completamente novo daquele momento em diante. Espiritualmente novo. Que nem os patriarcas tinham experimentado ainda. Até porque a revelação acerca de Deus e do propósito é uma revelação progressiva, não é? Aquilo que eles aprenderam sobre Deus com Moisés, os patriarcas não aprenderam antigamente. Aquilo que Davi aprendeu lá na frente sobre o nosso Senhor, eles não aprenderam aqui. Aquilo que nós aprendemos com a vinda de Jesus e com a descida do Espírito, esses aqui almejaram aprender e não aprenderam. Mas nesse momento, eles estão sendo chamados para algo novo. Uma coisa nova. Espiritualmente nova. Olha, até agora vocês eram pessoas que serviam a Deus. Um Deus que vocês nem conhecem direito. Esse povo aqui, a gente olha para o povo de Israel e acha aqui que eles eram extremamente devotos a Yahvé. Eles não sabiam nem quem era Yahvé.
Deus teve que falar para Moisés, olha, meu nome é Yahvé. Eles nem sabiam. Esse povo aqui ainda se confundia entre Deus e os deuses do Egito. Eles não eram aquele povo com uma clareza acerca do Senhor, aquela coisa toda. Mas agora eles vão ser povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus está dizendo o seguinte, da Páscoa para frente, acabou. Da Páscoa para frente eu vou me revelar no meio desse povo, para um povo que eu formei. Agora eu vou dar uma terra para eles. E de um modo espiritual esse povo vai viver algo que nenhuma das outras nações vivia. Nenhuma das outras nações tinha o único e verdadeiro Deus para eles se revelando no meio deles. A única forma dos israelitas experimentarem esse novo tempo por meio da fé. Existiam os ritos aqui da Páscoa, a gente leu. Eles celebrariam essa Páscoa por vezes depois. Mas sem fé, ninguém experimentaria a revelação de Deus. Poderia morar no meio de Israel, participar de todas as festas de Israel, participar dos cultos de Israel, e sem fé não experimentaria aquilo que Deus tem para eles. Sem fé, eles não veriam a Deus. Então esse novo começo não valeria de nada para eles. Eles viveriam no velho calendário, até então. Mas pela fé, eles experimentariam aquilo que nenhum outro povo poderia experimentar naquele momento. E só quem viesse até eles poderia experimentar. Era um privilégio no mundo inteiro. Mas o privilégio não era só nascer ali. Era só para quem tivesse fé. Por meio da fé, tudo se faria novo em Israel. Uma nova etapa, uma nova história, uma nova experiência. Sem fé, eles sairiam do Egito, mas continuariam escravos do pecado, não mudaria nada na vida deles. Quando eu penso na Páscoa, a primeira coisa que eu acho que você deveria pensar, em termos de fé, é que Deus te chamou para um novo começo, uma nova história, uma nova criação de Deus. Os irmãos já sabem, eu não preciso ficar floreando. Cristo é o Cordeiro Pascual, Cristo que morreu, Jesus Cristo é a Páscoa, e Ele ressuscitou. E o que o Novo Testamento me fala sobre a ressurreição, de mais poderoso que possa existir, é que Deus começou o mundo de novo. Um novo calendário se abriu no dia que Jesus saiu daquele túmulo. Uma nova criação, um novo mundo surgiu. Um mundo em que Cristo é o Rei soberano. E agora todos aqueles que entram em Cristo, entram no novo mundo de Deus. Só que tem que viver com 2 calendários, né? Porque amanhã é feriado, mas terça-feira todo mundo vai trabalhar. Amanhã não, estão liberados. Mas na terça não está. Tem que viver com 2 calendários. O calendário do mundo e o calendário do reino. O calendário das suas coisas e o calendário das coisas de Deus. Só que para experimentar o calendário de Deus, é só por meio da fé. Pode vir no culto de Páscoa, pode assistir o culto de Páscoa pela internet, pode assistir depois o culto da Páscoa, pode fazer o que você quiser. Pode trazer seus filhos na escola dominical. Sem fé, ninguém vai experimentar a nova criação de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, Paulo diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Deus está te convidando, por meio dessa reflexão sobre a Páscoa, para que você compreenda que você pode experimentar 2 calendários diferentes na sua vida. Porque no momento em que você aceitou Jesus na sua vida e foi transformado por Ele, um novo mundo abriu para você. Um mundo espiritual, você vive entre 2 mundos. Você vive no mundo da terra com todas as pessoas e você vive no mundo de Deus.
E isso precisa ser verdade, porque sem fé você vai falar, mas nada acontece na minha vida. Eu não experimento essas coisas de Deus tão maravilhosas que você fala. Mas é por meio da fé, às vezes você está sem fé. Às vezes você quer religiosamente experimentar as coisas de Deus. E não vai adiantar, porque é por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível viver as coisas de Deus. Eu sou crente, mas eu não tenho nada para contar sobre Deus. Eu não estou vendo essa revelação maravilhosa de Deus que você fala. Eu não estou vendo esse Deus grandioso. É fé, falta de fé. Falta de fé. Porque por meio do sacrifício de Jesus, já foi descortinado um mundo novo. Nós já fomos chamados de congregação de Deus, povo de Deus. Deus abriu um mundo novo, uma família nova, um povo novo. Tudo para mim e para você. E você não vai experimentar nada disso sem fé. Coloca a sua fé diante de Deus. Para você dizer ao Senhor, eu não estou experimentando nada disso. Eu não estou experimentando um povo que realmente eu sinto como um povo que me leva até Deus. Falta de fé, porque esse povo aqui é crente. Eu não estou experimentando as maravilhas de Deus na minha vida. Falta de fé, porque Deus é o mesmo e é poderoso. Coloca a sua fé diante de Deus. Fala assim, eu preciso de fortalecimento da fé, porque eu quero experimentar o mundo novo de Deus. Eu quero experimentar o calendário de Deus. Eu quero experimentar essa vida nova de Deus. Outro aspecto do texto aqui, eles estão sendo colocados à prova na sua fé, porque eles não têm como saber se dali para frente aquilo que Deus falou é verdade, né? Eles não viveram ainda. Eles não sabem se vai ter mesmo um novo calendário. Eles não sabem se eles vão ser esse povo de Deus para sempre. Está sendo colocada à prova. Mas outra coisa que está sendo colocada à prova deles agora é a fé no que diz respeito a essa preservação de um juízo de Deus. Todo mundo que conhece a história. Reúne aqui, mata um cordeiro, come com a família, paga seu sangue na porta, vai vir um anjo da morte, o destruidor, vai matar os primogênitos de todo mundo. E aí eu te pergunto, o que ia salvar do anjo da morte? Só o sangue na porta, mais nada. Olha comigo, os versículos 7 a 13. Vamos reler esse trecho aqui. Passa então um pouco de sangue nas laterais, nas vigas superiores das portas das casas, nos quais vocês comerão animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas, pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, nem mas assada no fogo. Cabeças, pernas, vísceras, não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse aqui é o coração da Páscoa. Todas as igrejas, inclusive a nossa, nesse momento estão falando sobre a morte do Cordeiro e o sangue do Cordeiro. Porque esse aqui é o coração da Páscoa. O centro daquela celebração. O Cordeiro morto. E naquele momento, o sangue sendo passado. Nós não precisamos ficar inventando o que significa os elementos da Páscoa. 1 Coríntios capítulo 5, 7 e 8, Paulo já explicou. Ele diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. O Cordeiro é Jesus e o fermento é o pecado. É isso que eles estavam fazendo ali. Tira o fermento. Vocês viram aqui que 7 dias eles não podiam comer fermento. Vai viver sem fermento, sem o pecado. Deixa o pecado para trás e vai experimentar só o Cordeiro agora. O pão sem fermento. Vida sem pecado e o sangue na porta. Mas o que salva eles aqui de fato?
o sangue passado naquela porta. E mais nada. O que eles precisavam é de uma gota de fé, uma semente de fé do tamanho de um grão de mostarda. Só para passar aquele sangue dentro da porta e entrar dentro de casa. Só isso. Teve gente que entrou dentro de casa, naquele momento, duvidando de que, de fato, Deus iria passar um anjo da morte matando todo mundo. Mas entrou e passou o sangue. Teve gente que pode ter entrado pensando o seguinte, mas só o sangue. E se esse anjo da morte, na hora que ele passar aqui na porta, vê o sangue, mas resolver fazer uma amostragem? 10% eu vou sondar o coração lá dentro e ver se são boas pessoas. Você acha, meus irmãos, aquele povo aqui, eles não conhecem Deus ainda. Eles não sabem nem se Deus é Deus de palavra, para manter o que ele fala. Eles entraram, teve gente com aquela fé forte, passou o sangue na porta, falou assim, agora nada me acontece. E teve gente que entrou e falou assim, Deus, em nome de Jesus, que não existia Jesus ainda, em nome desse cordeiro que eu matei, passa aqui, mas não olha não dentro dessa casa. Teve fé duvidosa, desse tamanhozinho assim, ó. E teve fé robusta. Teve fé mancando, entrando dentro daquela casa. Mas não é a plena certeza deles. Não era a fé robusta. Era o sangue, não era eles. Não era pela sondagem nem do coração deles ali. Só pelo sangue. Eles tinham que ter fé naquele momento de que aquele sangue era suficiente para poder livrar a vida deles do juízo que Deus tinha colocado. Eles estavam experimentando uma nova revelação de Deus. E agora Deus mostrou algumas coisas para ele, para aquele povo. Deus mostrou que é Deus de palavra, né? Falou que ia preservar e preservou de verdade. Deus mostrou que Ele é quem dá o recurso para que eles sejam preservados. Talvez algum pensasse, tudo bem, eu vou passar o sangue na porta, não vou colocar uma oferenda para esse anjo aqui, não precisa de nada. Não, esquece a oferenda. Não, mas antes, durante o dia, eu vou passar o dia me sacrificando com alguma coisa, além de comer o cordeiro, eu vou deixar de comer alguma coisa que eu gosto. Não precisa, esquece. Só o sangue na porta e entra dentro da casa. Deus revelou a simplicidade da salvação, do juízo da condenação ali. Simplicidade. Só passar o sangue na porta e entrar dentro de casa. E essa é a fé que é passada para nós. É tudo exclusivamente pelo sangue de Jesus, pela morte de Jesus. Só por isso e mais nada. Eu sei que muitas vezes a nossa fé é duvidosa. Às vezes você olha para você mesmo e fala o seguinte, se Jesus voltar hoje eu fico, porque olha como é que eu sou. Meu irmão, só passa o sangue na porta e espera que você entre no céu. Às vezes você fala o seguinte, eu vou fazer um pouquinho a mais. Meu querido, Jesus já fez tudo o que precisa, é só o sangue na porta e caminha com o povo para o céu. Só isso. A nossa fé é firmada exclusivamente no sangue de Jesus, na morte de Jesus. Só Ele pagou os pecados ali. E mais nada. Passa o sangue no seu coração e segue a sua vida em paz. Não adianta você fazer alguma coisa para ser livre do juízo de Deus, porque não vai adiantar de nada. É só o sangue. Nós somos chamados para essa fé exclusivamente no sangue de Jesus. Ah, mas quem sabe se eu fizer um pouquinho a mais? Não. E se eu duvidar, fica tranquilo. O Espírito Santo te tira a dúvida depois. É o sangue de Jesus. Mais nada. Essa é a única fé que a gente precisa ter. No sangue de Jesus. Se você não acredita em você mesmo, acredita em Jesus. Não precisa acreditar em você mesmo, não. Só crê que Jesus pagou os seus pecados. Porque você não pagou eles e nem vai conseguir pagar.
Segue em paz com o sangue de Jesus passado na porta do seu coração e seja feliz, livre da condenação, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Estamos livres por causa do sangue de Jesus. Agora lê comigo os versos 14 e 19, que eu quero retomar o elemento do pão sem fermento. Esse dia será um memorial de vocês e de todos os seus descendentes, e comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque nesse dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês comam o pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. O rito dizia 7 dias, que já indica um tempo completo, né, dentro da Bíblia, quando a gente vê 7 dias ou 7, qualquer coisa que apareça, indica algo completo aqui, sem fermento, e Paulo já falou, esse fermento aqui é o pecado. Tinha que deixar o pecado de lado. Assim como nós precisamos deixar o pecado de lado. Se nós vivemos a Páscoa do Senhor, a nossa vida tem que ser uma vida sem o fermento da maldade, igual Paulo falou, da mentira e de tudo mais que o pecado pode causar na nossa vida. Nós temos que lutar contra esse fermento. E aí entra o aspecto da fé. Porque não é possível se santificar sem fé. Não dá. Porque você mesmo não consegue tirar o fermento da sua vida. Parece que é difícil demais vencer o pecado. Mas quem é que pode? É o Espírito de Deus. Tem que ter fé para deixar o Espírito agir. Sem fé, como que o Espírito vai atuar junto com você nessa crescente santificação? Se por um lado a nossa salvação é selada por Jesus e nós não temos nada com isso, foi Ele que fez, a santificação não é assim. A santificação é sim uma cooperação entre você e o Espírito. E às vezes você resiste ao Espírito na santificação. Porque você se apega ao pecado e fala, esse aqui eu não vou largar não. Esse fermentinho aqui, você deixa ele quieto aqui. Mas não é assim, meus irmãos, tem que ter fé para o Espírito atuar. A gente fala, não, é difícil demais vencer o pecado, mas Jesus na cruz, na verdadeira Páscoa, Paulo diz que ele já destruiu, João diz, que ele destruiu o poder da morte, o poder do diabo. Como que é difícil e impossível vencer o pecado, se o próprio Cristo já destruiu o poder do diabo e enviou o seu Espírito para aplicar isso no nosso coração? Como é que é impossível vencer o pecado? Não é impossível. Estou quase falando, é crença limitante. É crença limitante. É falta de fé no poder do Espírito de quebrar o pecado que está nos prendendo. É falta de fé. Tem que ter fé no Cristo da cruz que destruiu o poder do diabo. Fé no poder do Espírito que pode destruir o poder do diabo no coração. O poder do pecado no coração. Tem que ter fé. O Espírito tem que agir na nossa vida para poder nos limpar do fermento do pecado. Para isso tem que ter fé na palavra de Jesus, dizendo que a vida sem pecado é melhor do que a vida com ela, com Ele. Porque a única forma de você abandonar um pecado é você sabendo e crendo que sua vida será melhor sem Ele. Só que o que o pecado conta é o contrário disso, não é? Ele conta, não, mantém ele aqui porque é melhor eu ficar aqui. Se eu ficar aqui, você vai ser mais feliz, hein?
Se eu ficar aqui, você vai ser mais próspero. Se eu ficar aqui, você vai ser mais sociável. Deixa eu aqui quieto, que é melhor para você. Jesus diz, não é melhor. É melhor tirar o fermento. É melhor comer o cordeiro por inteiro. Isso é melhor. Mas os israelitas tinham que crer nisso também, não é? Por que eles estavam comendo 7 dias de pão sem fermento? Eles só tinham que acreditar que aquilo era o melhor. E o primeiro passo para vencer o pecado e tirar o fermento é acreditar que o que Deus disse é melhor. E acreditar que o Espírito tem poder para quebrar o pecado que nos prende. Porque tem poder. Sem fé não tem santificação, meus irmãos. Muitas vezes nós pregamos a santificação como um esforço nosso. E tem muito esforço nosso na santificação. Mas não é um esforço sem fé. Porque sem fé, esse esforço não leva a lugar nenhum. Porque sem o Espírito não leva a lugar nenhum. Quer tirar o fermento da sua vida? Primeira coisa, admite que quem mantém ele aí é você mesmo. A culpa é sua. Quem está mantendo o fermento na sua vida é você. Segundo, pede para o Senhor te mostrar que a vida sem esse fermento é melhor. Terceiro, pede para o Espírito Santo com todo o poder tirar esse fermento. Aí você se esforça para que realmente esse fermento vá sendo tirado à medida que você luta pela santificação. Sem fé, não tem santidade. Eu queria que você olhasse comigo o versículo de número 27, já encerrando aqui nossa meditação, que é o último tópico. Respondam-lhes, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito. Poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Aqui está dizendo sobre as crianças. Mais para frente, aquele povo ia se reunir, aquele povo ia comer o cordeiro, e as crianças naturalmente iam fazer o quê? O que nós estamos fazendo? Que cordeiro é esse? E aí aqui vem a palavra, respondam. É a Páscoa do Senhor. Explica para eles o que é. Aí vem o outro passo de fé. Manter o ensino de geração em geração é passo de fé. Se eles não têm o passo de fé de explicar para os filhos, a próxima geração não tem Páscoa celebrada. Tinha Páscoa. A fé acesa manteria de geração em geração todo aquele ensino. Mas a fé fraca ia acabar ali. Na próxima geração, quem sabe na outra. Porque os filhos não iam saber. E quem não entende o que está fazendo, uma hora para de fazer, né? Quem não entende porque o cordeiro vai celebrar até os 15, 16 anos, depois iria parar. Falar assim, não faz nem sentido isso aqui mais não sei porque eu estou comendo esse cordeiro, nem carne de cordeiro eu gosto. Então, deixa para lá. É a mesma coisa a nossa fé com as crianças. Mesma coisa. Sabe uma das coisas que eu reparei? A maioria das crianças nas igrejas presbiterianas por onde eu passei, nunca viram a ceia. Porque elas vão passar a linha antes e a ceia depois da mensagem. Eu me toquei disso tem pouco tempo. As crianças começaram a ver a ceia com 10, 11 anos, na hora que vem para cá. Eu nem lembro por que a gente começou a fazer a ceia antes da mensagem. Eu só lembro que foi o Adão que me pediu. Eu não lembro se eu fiz sem querer e ele falou, se ele sugeriu. Eu lembro que o Adão falou com o diácono Adão, falou comigo, vamos fazer, pastor, antes da mensagem, que ficou bom. Eu fiz uma vez, e depois que eu fui reparar, rapaz, ó, pelo menos as crianças estão participando da ceia. Porque como é que elas não participam, elas não vão ver o que a gente está fazendo? É por isso que as crianças conseguem explicar a ceia, porque na hora que vê o pai pegando os elementos, mas o que é isso que você está fazendo aí? Corpo e o sangue de Jesus. Vê a explicação aqui. Mas isso aqui não é nada perto do que você vai fazer com seus filhos de segunda a sábado, né? Segunda a sábado, seu filho está no YouTube, na Netflix, na escola, em tudo quanto é canto, e você acha que a EBD, o momento da ceia, é o que vai suprir a fé passada para eles. Não vai, viu, meu querido? Não vai. Ninguém vai fazer pelo seu filho aquilo que você tem que fazer.
Se você, na sua casa, não passar a fé para a próxima geração, com 15, 16 anos, seu filho não vai entender isso aqui, e ele vai largar de mão isso daqui. Vai deixar para lá. Porque ele não entende o que está acontecendo aqui, vai deixar para lá. É um passo de fé acreditar que o Espírito Santo pode ministrar no coração das crianças a fé no Senhor Jesus, porque pode. João Batista no ventre era cheio do Espírito. Imagina, as nossas crianças podem ser crentes, podem ter fé, pode crescer com fé, guardadas pelo Espírito. Mas hoje a tarefa de fazer isso é sua. Tem que confiar na ação do Espírito para isso. Tanto para te capacitar, quanto para cuidar das crianças. Tem que confiar no Espírito. Tem que ter fé. Mas se não fizer, depois não vai chorar o seu filho perdido. Não estou dizendo que todos os filhos que se perdem é porque o pai não fez o trabalho em casa, né? Não é isso que estou dizendo, não. Mas se você não fez e o seu filho se perder, aí você também, como é que você vai ficar chorando depois? Não reúne o filho para ensinar a orar, aí depois o filho não quer ler a palavra nem orar, mas é uma coisa mais óbvia que ele não ia querer. Só um milagre para fazer ele querer, inclusive, né? A fé é estatuto perpétuo, para sempre, até Jesus voltar. Nós estamos ensinando a Páscoa para os demais, para a próxima geração. Porque a Páscoa não acabou, né? A Páscoa passou para um novo significado real com a vinda de Jesus. E agora isso aí precisa ser passado para frente. Nossas crianças precisam aguardar a volta de Jesus. Nossas crianças precisam saber que eles estão aqui de passagem. Nossas crianças precisam saber que o sangue de Jesus é o que cobre a nossa casa. Nossas crianças precisam saber que é o Espírito Santo que conduz o pai, a mãe, o vô, a avó e elas. Nós precisamos passar para frente aquilo que nós recebemos do Senhor. A fé que um dia entrou na nossa casa precisa continuar na nossa casa, de geração em geração. Mas para isso tem que ter muita fé. E o Espírito Santo vai te capacitar para isso e vai cuidar dos nossos filhos.